Ok, então aí a atividade sobre as algas, que pertence ao reino protoctista. Então a primeira questão é qual a importância das algas. A principal importância das águas é que ela produz oxigênio que mantém a vida na Terra, a vida dos seres aeróbicos. Falando isso, vem aquela que se pensava antigamente que a floresta amazônica era o pulmão do mundo. E na realidade isso não é verdade, porque a floresta amazônica ela é um ecossistema equilibrado. E o que ela produz na fotossíntese de oxigênio, ela consome na respiração. Já as algas, elas têm uma produção de oxigênio maior na fotossíntese do que ela utiliza na respiração. Então quem na realidade produz oxigênio para os seres vivos aeróbicos são as algas. É importante a gente também lembrar, falando em algas, do plâncton. O plâncton ele é formado pelo fitoplâncton, que é algas unicelulares e cianobactérias, mais o zooplâncton, que é alevinos, são microcrustáceos, pequenos vermes. Então esse zooplâncton junto com o fitoplâncton forma o plâncton, que é a base da cadeia alimentar aquática, que é bem importante. É como se fossem os produtores, são os produtores do meio aquático, equivalente às plantas no ambiente terrestre. Existem outras importâncias das algas, né? Não tão importante quanto essas citadas, mas é que ela pode ser utilizada na produção de alimentos, como sushi, como balas. Ela pode ser utilizado na indústria, na produção do HH, que é um meio de cultura utilizado nos laboratórios, entre outras aplicações das algas. A segunda, o que é a maré vermelha e as consequências desse fenômeno, é que a maré vermelha é um desequilíbrio ecológico. Muitas vezes, devido à poluição, ocorre uma produção excessiva das algas microscópicas, chamada do pirrófitas, que é do grupo dos dinoflagelados. Essas águas têm uma coloração vermelha, daí a intensidade, a quantidade aumentando, a maré fica vermelha. E elas produzem as substâncias tóxicas que provocam a morte de peixes. Vale salientar que se a gente se alimentar desses peixes, nós também seremos intoxicados. A quarta questão, ela vai estar nula, porque eu me enganei. Era para ter colocado porque as algas foram retiradas do reino das plantas, reino Plantae, ou reino Metafita, porque as algas macroscópicas, ou seja, aquelas formadas por mais de uma célula, elas pertenciam ao reino das plantas, porque era multicelular. E o reino protista era formado por organismos unicelulares. Com o avanço dos estudos, verificou que essas algas pluricelulares, na realidade, eram um aglomerado de células. Elas não formavam tecidos. Porque um aglomerado de célula, para ser tecido, tem de ter uma função. E as algas, ela tinha esse conjunto de células, mas não era direcionado para nenhuma função. Então, por isso, ela foi retirada do reino das plantas. Então, foi criado um novo reino, agora chamado reino protoctista, onde foi incluído os protistas, os protozoários, e as algas multicelulares e as algas unicelulares. Então, eu quero que vocês entendam isso, né? Porque é que as algas, elas
saíram do reino das plantas e foram para o reino protoctista. A quinta questão, ele pede para você citar os principais grupos de algas. Então você tem as algas microscópicas, que são aquelas formadas por uma única célula, só visível ao microscópio. Você tem as clorofitas, ou clorófitas, ou algas verdes, do filo clorofita, as diatomáceas, do filo baseocrisofitas, ou algas douradas, que é do filo crisofita, e as euglenoides, que pertencem ao filo euglenofita. E as algas macroscópicas, você tem as feofitas, ou algas pardas, que é do filo faelfita, e as rodófitas, ou algas vermelhas, que é do filo rodofita. Agora, vale lembrar que as algas verdes existem também representantes do grupo, representantes formados por mais de uma célula. Então as clorófitas ou algas verdes, ela pode estar tanto no grupo das microscópicas como no grupo das macroscópicas. A terceira questão é sobre o ciclo de vida das algas. As algas, elas podem se reproduzir assexuadamente, que é a reprodução que não há a participação de gametas. Nós temos, por exemplo, a cisciparidade ou bipartição, onde uma alga unicelular se divide em duas, é um exemplo de reprodução assexuada. E temos a reprodução sexuada, onde há a participação de gametas. No caso aí do exercício, nós temos exemplo de um ciclo que é chamado alternância de gerações ou metagênese. Por que esse nome alternância de gerações? Porque você tem uma geração haploide, que é a metade do número de cromossomo, cada célula desses indivíduos são haploides, e temos a geração diploide, que tem pares de cromossomos homólogos, ou seja, você tem a 2N e tem aqui os cromossomos N, que é a metade. E aqui você tem os dois grupos de cromossomos. Vamos entender melhor. Essa geração aqui, haploide, que é representada por N, que tem a metade dos cromossomos desse indivíduo aqui. Então se representa por N. Então você tem esse indivíduo aqui é chamado gametófito. E essa outra alga aqui, representada aqui como masculino, de gametófito, masculino. É a planta masculina, a alga. Aliás, não é planta, a alga masculina. Essa alga feminina, ela produz gametas femininos, né? Está aqui representado. E a alga masculina produz o gameta masculino. Então aqui são os gametas e aqui são os gametófitos, o indivíduo adulto. Esses gametas, eles se unem no processo chamado fecundação. Então você tem aqui a metade dos cromossomos da espécie, a outra metade da outra, une os dois, vai dar o que? 2N, que é o zigoto 4, 2N. Então esse zigoto, que é a célula ovo, vai se desenvolver, dando origem ao indivíduo diploide 2N, que é chamado de esporófito. Esse esporófito, que é 2N, vai passar pela divisão celular chamada, as células dele vai passar pela divisão celular chamada meiose, onde esses cromossomos 2N vão se reduzir pela metade. E esses cromossomos reduzidos pela metade vai ser os esporos, que vão dar origem aos gametófitos, que são haploides. Então, esse ciclo de vida também é chamado de meiose espórica. Por quê? Porque a meiose ocorre no esporófito, que é esse indivíduo aqui. Então nós temos duas gerações, o esporófito diploide e o gametófito haploide. Então o 1 é o gametófito, o 2 são os gametas, o 3 é o processo da fecundação,
o 4 é o zigoto ou célula-ovo, o 5 é o esporófito e o 6 são os esporos que são produzidos pelo esporófito.